Oi pessoal, eu sou a professora Lívia e nós vamos estudar nessa aula o módulo 4 da disciplina Inglês, certo? Antes da gente começar, seria importante você ter a sua apostila em mãos para que você possa ir acompanhando o que a gente for conversando sobre a nossa matéria. E além da sua apostila, também é interessante que você tenha um caderno, seu caderno de notas, pega um lápis e vai anotando algumas coisas que você achar importante. Mas a apostila em mãos é essencial, precisa ter, certo? Bom, nesse módulo 4, nós vamos ter uma matéria nova e ela chama-se There to be, ou seja, no módulo 4, nós vamos fazer o estudo de um verbo, é o verbo there to be. E esse verbo nós vamos estudá-lo no passado simples, no simple past. Aqui, ó, é a primeira página desse nosso módulo 4, que nós vamos começar a estudar agora, certo? Esse verbo there to be, ele pode ter dois significados, haver ou existir. Só que quando a gente traduz, normalmente nós não utilizamos muito as frases com o verbo haver ou com o verbo existir. Para nós, brasileiros, a tradução mais adequada seria dizer tem. Exemplo, utilizando esse verbo que nós vamos estudar. Quando eu digo assim, there was an apple in the fridge. Eu posso traduzir como havia uma maçã na geladeira ou existia uma maçã na geladeira. Só que não é muito comum para a gente traduzir como havia ou existia. Então, se você disser a frase tinha uma maçã na geladeira, você também pode se considerar certo, porque é normalmente a nossa forma de falar. Mas você precisa entender que a tradução também é essa, tá? Existe o tem, que é o nosso modo informal de dizer, mas você precisa entender que o there to be significa haver ou existir. E no nosso caso, nós estamos utilizando esse verbo no tempo passado simples, que é o simple past. Então tá. Então aqui no começo do nosso módulo, nós vamos ter um pequeno diálogo. Essa página aqui, ó. Temos um pequeno diálogo. O título do nosso diálogo é There were two birds in my room this morning. Eu poderia traduzi-lo como havia dois pássaros no meu quarto essa manhã. Então aqui nós vamos ter duas pessoas conversando. É a Kelly e a Linda. Provavelmente são duas amigas conversando sobre alguma coisa que aconteceu com uma delas, né? Porque dois pássaros dentro do meu quarto não é muito normal. Então vamos ver. A Kelly começa dizendo assim: Hi Linda, how are you? Oi Linda, como você tá? Aí a Linda responde: I am fine, and you? Tudo bem, e você? Aí a Kelly responde: Just great, there were two birds in my room this morning. Estou ótima. Havia dois pássaros no meu quarto essa manhã. Aí a Linda estranha um pouco, né? Really? How come? Sério? Como assim? Raquel: I don't know. I think there was an open window. Eu não sei. Acho que havia uma janela aberta. Aí a Linda: How nice, Kelly. Que legal, Kelly. E a Kelly termina: Yes, very nice. Sim, muito legal. Bom, pássaros sempre são legais, mas eu não sei se eu iria achar tão legal uma janela aberta e um pássaro entrando dentro do meu quarto. Não saberia muito bem como reagir, mas a Kelly adorou e a Linda também. Então vamos continuar. Bom, aqui na página 430, na primeira coluna, eu vou encontrar as explicações sobre esse verbo que nós estamos estudando, certo? Bom, primeira coisa que nós precisamos
esclarecer. O verbo there to be no passado simples, ele só pode aparecer através de duas formas. There was ou there were. Singular e plural. Se eu estiver falando de uma pessoa só, uma coisa só, um animal só, está no singular. Então, a estrutura correta é there was, escrito aí no meu livro. Agora, eu estou falando de duas ou mais pessoas, duas ou mais coisas, dois ou mais animais, eu utilizo there were. Então, essa é a primeira diferença, é o primeiro ponto que eu preciso perceber. Singular e plural. There was, singular. There were, plural. Esse é o primeiro ponto. Agora, eu tenho as minhas frases. Eu vou encontrar 3 tipos de frases. Estão aqui. Frases afirmativas, negativas e interrogativas, certo? Na frase afirmativa, vamos começar por ela. Se eu tenho singular, eu começo com there was. Se eu tenho plural, eu começo com there were. Depois, o que eu escrever na minha frase são os complementos. As outras palavras são os complementos. Exemplos de uma frase afirmativa. Eu digo assim, eu quero me referir a 2 alunos. Se está no plural, there were, 2 alunos. E eu digo a seguinte frase: There were 2 students in the class yesterday. Existiam 2 alunos na sala, não é? Em aula ontem, certo? Essa mesma frase eu quero repeti-la. Só que agora eu não quero mais uma frase afirmativa. Eu quero uma frase negativa. O que eu preciso acrescentar na minha frase para torná-la negativa? Uma única palavra. A palavra not. Só que eu não posso colocar essa palavra not em qualquer lugar da frase. Ela tem um momento certo de aparecer. Essa palavra not sempre vai aparecer ou depois de there was ou depois de there were. Sempre. Então, você terá there was not ou there were not. Ah, mas será que tem uma forma mais simples, uma forma abreviada de dizer essa forma negativa? Tem sim. There was not é a forma longa. Você fala mais, você escreve mais, tem mais letras. A forma abreviada é there wasn't. Você fala menos, você escreve menos. A mesma coisa acontece com o plural. There were not é a forma longa. Você fala mais, escreve mais. There weren't é a forma abreviada. Fala menos, escreve menos. Ah, mas será que tem alguma diferença de significado entre a forma longa e a forma curta? Não. Você só tem 2 maneiras de dizer a mesma coisa, o significado é o mesmo, certo? Então, voltando para a nossa frase de exemplo. A frase afirmativa era There were 2 students in the class yesterday. Eu vou dizer a mesma frase, só que agora eu vou dizer a frase na forma negativa. There were not 2 students in the class yesterday. Ah, eu quero usar a forma abreviada. Vamos lá. There weren't 2 students in the class yesterday. Certo? Não havia 2 alunos na aula ontem. Agora eu venho para o último tipo de frase. É a frase o quê? Interrogativa. São as perguntas, as questions. Eu não acrescento palavras para fazer as perguntas. O que vai acontecer é uma troca de lugares entre o was e o were e o there. Na afirmativa, eu digo there was, there were. Na interrogativa,
eles trocam de lugar. There was passa a ser was there. E there were there. É só trocar de lugar. O there com was ou com were. Apenas isso. As outras palavras da minha frase, que são os complementos, eu não mudo nada, eu não mexo em nada. Agora, se é uma pergunta, o que eu não posso esquecer? Ponto de interrogação. Não posso esquecer. Se eu esqueço o meu ponto de interrogação, é como se eu tivesse escrito uma frase afirmativa, só que da maneira errada. Então, é frase interrogativa? É uma pergunta? Não posso esquecer do ponto de interrogação, certo? Então, a mesma frase que eu dei como exemplo. Eu quero escrever a mesma frase, só que agora é uma pergunta. Como fica? Esse there were 2 students in the class yesterday. Eu vou trocar. There were passa a ser were there. E a minha pergunta será: Were there 2 students in the class yesterday? Pronto. Ponto de interrogação. Fiz a minha frase. Então, o que eu preciso saber? Recapitulando. Verbo there to be no passado, no simple past, o passado simples, se apresenta de 2 formas, singular e plural. Singular, there was. Plural, there were. Quantos tipos de frases eu tenho? 3. Afirmativa, negativa e interrogativa. Afirmativa, there was, there were. Negativa, só preciso acrescentar a palavra not, logo após o was ou logo após o were. Tem forma longa e tem forma abreviada. As duas significam a mesma coisa. Eu escolho qual das duas utilizar. Então, negativa, there was not ou there wasn't. There were not ou there weren't. E pronto. Falta uma frase. A interrogativa, a pergunta. Eu acrescento palavras? Não. Eu troco as palavras de lugar. O there troca de lugar com was ou com were. E não posso esquecer do ponto de interrogação. Então, there was passa a ser was there. There were passa a ser were there. Certo? Agora, além dessas 3 frases que eu tenho, na hora de responder as perguntas, eu posso responder a essas perguntas de uma forma longa, não é? Dizendo alguma informação, algum nome, ou existem aquelas perguntas que são muito simples, que são perguntas objetivas, onde a minha resposta também precisa ser. Eu só posso responder ou sim ou não. Exemplo, se eu pergunto para você assim, eu quero saber se havia um aluno na aula ontem. Eu pergunto para você, was there a student in the class yesterday? Eu estou te perguntando se havia um aluno ontem na aula. Você só tem 2 respostas para mim, ou sim ou não. Essas respostas simples eu chamo de respostas curtas, respostas abreviadas, short answers, que também está explicadinho aqui no meu livro, certo? Então, se havia um aluno ontem na sala, a sua resposta é afirmativa, você vai dizer para mim, yes, there was. Mas se a sua resposta for negativa, não havia um aluno na sala ontem, o que você vai responder? No, there wasn't. Então, essas são as respostas curtas. Ah, mas e se a frase estivesse no plural? Se eu tivesse que utilizar a forma do plural? Simples. Resposta afirmativa.
Yes, there were. E se fosse negativa? No, there weren't. Simples assim, ou sim ou não. Então, todas essas explicações, os tipos de frases que nós conversamos até agora, tudo isso está explicadinho aqui na nossa apostila. Você tem exemplo para as frases afirmativa, negativa e interrogativa. E também tem exemplos para as short answers, que são as respostas curtas, abreviadas, mais simples, certo? Bom, além disso, aqui no nosso módulo 4, nós também vamos utilizar um vocabulário para treinar essa estrutura do there was e there were. Nós vamos falar de um vocabulário sobre food, comida. E quando nós falamos sobre comida, além de ser algo bom, nós vamos perceber que algumas palavras eu classifico como countable, contável, e outras palavras eu classifico como uncountable, não contável. Como que eu vou observar e perceber se a palavra que eu estou conversando, ela é contável ou não contável? Eu preciso ter o seguinte raciocínio. Quando eu falo contável, eu estou querendo dizer as unidades. Exemplo, se você tem maçãs, considera o exemplo maçãs. Você pode contar as unidades da maçã. Essa palavra maçã, você pode utilizá-la no singular ou no plural. Você pode contar as unidades. Você pode dizer uma maçã, singular, 2 maçãs, 3 maçãs, 4 maçãs, no plural. Então, como você pode contar essas unidades? Como você pode colocar essa palavra maçã, singular ou plural? Você diz que maçã é contável. Agora, existem outras que você não consegue contar as unidades. Você não consegue ter esse singular e plural apenas com aquela palavra. Você vai precisar da ajuda de outras para escrever aquela palavra no plural. E todas as vezes que você precisa de uma outra palavra para te ajudar a colocar no plural, essa sua palavrinha é não contável. Quer um exemplo? A água. Eu não posso contar as unidades da água. Não. Eu vou precisar de outras palavras para me ajudar. Eu conto os litros de água, copos de água, garrafas de água, xícaras de água. Perceberam? Eu não utilizei a palavra água sozinha. Eu precisei de outras palavrinhas para me ajudar a contar essa água. Então, todas as vezes que isso acontece, essa palavra é não contável. Outro exemplo para você. O açúcar. Açúcar também não é contável. Você não pode contar as unidades do açúcar. Você conta, sabe o quê? Quilos de açúcar, gramas de açúcar, copos de açúcar, colheres de açúcar, xícaras de açúcar, tá vendo? Você precisou de outras palavras para fazer essa palavra no plural. Então, você sempre vai ter em mente o seguinte: está na dúvida se uma palavrinha é contável ou não contável? Tem esse raciocínio. Contável é a palavra que eu conto as unidades e não preciso de outras para me ajudar. Não contável é a palavra que não consegue ir para o plural sozinha. Eu preciso de outras palavras para me ajudarem a colocar ela no plural, certo? Então, a gente aprendeu there was e there were, and there were, ok? There was and there were, certo? Quando você tem as palavras contáveis, e a gente está falando de comida, não é? De food. Quando você tem cookies, biscoitos, apples, maçãs, hot dogs, cachorros quentes,
Com essas palavras que são contáveis, você pode utilizar there was e there were, sem problema, singular e plural. Agora, quando você tiver aquelas não contáveis, e de novo tratando de comida, já falamos de água, de açúcar, podemos ter leite, podemos ter manteiga, sal, cereal, todas essas são não contáveis. Você precisa de outras para fazer o plural, correto? Então, as não contáveis, você só vai utilizar there was, certo? Então, recapitulando, voltando. Contável, palavrinhas contáveis, eu utilizo there was e there were. Palavras não contáveis, que eu não consigo contar, eu utilizo apenas there was no singular, certo? Bom, então no nosso livro, aqui na página 430, além das explicações sobre there was e there were, exemplos, tudo direitinho para você. Aqui nessa página também vai começar o Vocabulary Food, nosso vocabulário tratando de comida. E aqui você vai encontrar essa divisão de contáveis e continuando na 431, as não contáveis. Então, ele coloca alguns exemplos aqui, porque você sabe que ainda mais um vocabulário sobre comida, você encontra várias palavras, não é? Então, nós temos apenas algumas aqui. Então, para contáveis, ele coloca como exemplo sandwiches, fries or french fries, né? Temos cookies, apples, tá ficando bom, né? Vegetables, candies, hot dogs and hamburgers, só coisa boa, muito bom. E para os não contáveis, ele coloca mais alguns exemplos para você. Bread, cheese, soda, milk, water, rice. E na outra página, a comida continua. Cereal, coffee, jam, sugar, oil, pasta, butter and salt, certo? E depois, na página 431 ainda, você começa com os exercícios. O número 1 é o exercício de leitura e interpretação. Você vai ter um pequeno texto, não é muito grande, você vai ler com calma. Se tiver um dicionário que possa te ajudar na tradução de algumas palavrinhas que você não conhecer, é sempre bom. Além disso, o próprio texto traz algumas palavras aqui no vocabulário, palavras que não são tão conhecidas assim por você. Se você não entender todas as palavras, não tem problema, isso é natural, mas com certeza você vai conseguir compreender o suficiente para responder os seus exercícios, certo? Como você pode observar, aqui no texto, ou melhor, aqui no livro, não há espaço suficiente para que você possa responder. Então, esse número 1, que é de leitura e interpretação, você vai precisar responder no seu caderno, a lápis, né? Porque errou, apaga direitinho e conserta, tá? Nessas perguntas aqui, todas as perguntas você vai respondê-las em inglês, nada de responder em português, tá? E outra coisa, não é necessário você criar outras frases da sua mente, frases em inglês para responder, não. Todas as respostas, elas estão aqui no seu texto. É só você retirar a frase ou retirar a informação e passar para a sua resposta. Tá tudo aqui, tá? Não precisa inventar nada, tá tudo aqui direitinho, tá? Os outros exercícios que se seguem já vão treinar mais essa parte gramatical. Quando que usa o there was, quando que usa o there were. Você vai lembrar que there was é singular, que there were é plural. Você vai treinar as frases também na negativa,
vai lembrar de there wasn't, que é a mesma coisa que there was not, vai lembrar de there weren't, que é a mesma coisa que there were not. E nas outras páginas que se seguem, 432, 433 e mais a 434, você vai encontrar também mais alguns exercícios para treinar essa questão do there was e do there were e também das palavras contáveis, countable, e incontáveis, uncountable, certo? E assim a gente encerra o módulo 4, tá? Então, revisando tudo que a gente aprendeu aqui, qual é o assunto do módulo 4? É o estudo de um verbo there to be. Esse verbo está sendo estudado no tempo passado simples, simple past. Esse verbo no tempo passado simples, ele pode aparecer através de duas formas. There was para o singular e there were para o plural. Eu preciso entender que eu terei 3 tipos de frases: afirmativa, negativa e interrogativa. Afirmativa, there was e there were. Negativa, there was not ou there wasn't. E negativa para o plural, there were not ou there weren't. E a interrogativa, eu troco as palavrinhas de lugar. Was there e were there. E se é uma frase interrogativa, eu não posso esquecer do meu ponto de interrogação. Temos as respostas curtas, as short answers. Yes or no. Também tudo explicativo na nossa apostila. Além disso, o que nós estudamos aqui no módulo 4? Um vocabulário sobre comida, onde eu divido as palavras em countable e uncountable. Countable, contáveis. Uncountable, incontáveis. Como que eu faço para separar as duas? Eu lembro que eu estou me referindo a contar as palavras por unidade. Quem eu consigo contar por unidades sem o auxílio de nenhuma outra palavra, quando eu tenho singular e plural, é uma palavra contável. 1 laranja, 2 laranjas, 3 laranjas, 4 laranjas. Porém, quando eu tenho uma palavra que eu não consigo contar as unidades, eu preciso de uma outra palavra para me ajudar a colocá-la no plural, essa palavra é incontável. Café. 1 xícara de café, 2 xícaras de café, 3 quilos de café, 500 gramas de café, certo? E esse foi o nosso estudo do módulo 4. Nós vamos separar um tempinho para ler mais uma vez as informações que estão aqui, ler tudo com calma, com paciência, tentar fazer os exercícios com muito cuidado, com muito carinho, e eu tenho certeza que nós vamos conseguir, tá bom? Até a próxima!